Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Games Mobile. Você está assistindo a aula 2 do módulo 1. E nessa aula vamos aprender como baixar gratuitamente as ferramentas para desenvolver os seus jogos. Além de baixar, vamos configurá-las. Bom, neste curso é bom lembrar que você vai desenvolver jogos totalmente voltados para o ambiente Android. Lembramos que oferecemos também um outro curso para desenvolver jogos em ambientes multiplataformas, tais como Android, iOS, HTML, desktop, Linux, etc. Mas neste módulo especificamente, nosso foco será o desenvolvimento para dispositivos Android com linguagem Java. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer o download de algumas ferramentas. O Java Development Kit, JDK, de certa forma é responsável pela linguagem Java. O Android SDK, que são componentes que possibilitam o desenvolvimento em ambiente Android. O Android Studio, que é a ferramenta IDE de desenvolvimento da Google. Para baixar o Java JDK, vamos para o Google e pesquisar por JDK Download, e então fazer o download da versão oficial oferecida pelo site da Oracle. Eu não sei se essa página aqui vai carregar para você, mas se sim, o NetBeans não nos interessa, vamos apenas escolher o JDK. Uma vez na página certa, basta rolar um pouco para baixo e aceitar os termos de licença de uso da Oracle. Depois vamos escolher o sistema operacional, 32 bits ou 64 bits, conforme o que você usa. Vamos clicar e vamos dar uma pausa até que o arquivo do Java JDK seja totalmente baixado. Após baixar, o arquivo do JDK vá para a sua pasta padrão de download. Localize o arquivo baixado e, clicando com o botão direito no arquivo, selecione executar como administrador. Uma vez o JDK carregado, pressione o botão Next para continuar. Essa tela que você vê agora mostra as opções do que pode ser excluído ou incluído na sua instalação. Simplesmente, podemos deixar tudo como está e pressionar o botão Next. Espere até o final do download dos pacotes e a instalação começará. Ao final da instalação do JDK, ele vai ser informado se foi instalado ou simplesmente atualizado, caso você já tenha uma versão prévia no seu computador. Pressione o botão Close para finalizar a instalação. Nas páginas que você encontrar informações sobre o assunto, você encontrará explicações sobre baixar o Android SDK e logo após o Android Studio, duas ferramentas que irão trabalhar em conjunto. Mas não cometa o erro de baixar primeiro o SDK e depois o Android Studio, pois quando você instalar o Android Studio, ele automaticamente se encarrega de baixar o Android SDK. Atente para esse pequeno detalhe para não ficar com duas cópias do Android SDK instalado em seu micro, o que com certeza pode causar algum tipo de confusão. Basicamente o que estamos falando é que você baixe somente o Android Studio e instale, pois ele mesmo se encarregará de fazer o processo com o Android SDK. Aqui segue basicamente o mesmo processo usado para baixar o Java JDK. Abra a página da Google e faça a pesquisa por Android Studio, ou acesse o link que está aparecendo agora no seu vídeo. Antes de prosseguir, leia atentamente na parte de baixo os requisitos necessários para rodar o Android Studio. Observe que é recomendado a versão do Windows 7, 8 ou 10, 32 ou 64 bits, um mínimo de 3 GB de RAM, uma resolução mínima de 1280 por 800 pixels, e para o emulador de sistema, ou seja, o software, para testar suas aplicações Android, um sistema de 64 bits Intel. Suba a página, clique no botão Baixar o Android. Não esqueça de aceitar os termos de licença da Google. E espere até que todo o download seja feito. Enquanto o download é feito, vamos pausar o vídeo aqui e continuar após o término. O download já foi feito e agora vamos abrir a pasta padrão de downloads em seu computador.
Localize o arquivo baixado do Android Studio e clique com o botão direito e mande executar como administrador. Vai demorar um pouco até que o programa de instalação seja totalmente carregado na memória e começar a fazer o download do Android Studio. Quando aparecer a tela de boas-vindas, a partir de agora vamos poder configurar o que vai ser baixado. Agora apenas clique no botão Next. Quando aparecer a tela Choose Components, vamos escolher o que baixar. Observe que o Android Studio já está marcado. Vamos aproveitar e assegurar que também fiquem selecionadas as opções Android SDK para baixar os componentes necessários para o Android Studio, o Android Virtual Device, que é o emulador para rodar as aplicações em tela. Por enquanto, apenas selecione o botão Next para continuar. A próxima tela, Configuration Settings. Recomendamos que não se altere nada aqui. São apenas indicações de onde serão instaladas as pastas do Android Studio e Android SDK. Apenas clique Next para continuar. A próxima tela, Choose Start Menu, é referente ao atalho e onde encontrar os programas no menu Windows. Logo abaixo, tem uma caixa e vamos deixá-la sem marcar. Isso indica que um ícone será criado na sua área de trabalho. Também aqui apenas clique no botão para continuar. Agora você verá uma barra de progresso indicando que os arquivos do Android Studio estão sendo baixados e instalados. Dependendo da sua conexão e a velocidade do seu micro, o mínimo de tempo para instalação será de 45 minutos ou mais. Por essa razão estaremos fazendo uma pausa aqui, cortaremos esse vídeo e voltaremos perto do final. Bom, já estamos chegando ao final da instalação do Android Studio. E quando a barra atingir 100%, clique no botão Next para continuar. Antes de finalizar a instalação, desmarque a opção Start Android Studio. Isso vai evitar que ele execute e logo em seguida nos permitirá configurar o SDK. Apenas desmarque a opção com um clique. E depois, também clique no botão Finish para terminar a instalação do Android Studio. Bom, depois que você baixou o Android Studio, localize o ícone na sua área de trabalho e mande executar o Android Studio. Ele vai demorar um pouco para carregar e logo que aparecer a tela, perguntará se você tem uma instalação anterior e quer importar configurações. Vamos deixar tudo como está e apenas clicar no botão OK. Mais uma vez ele vai carregar o Android Studio e vamos somente aguardar. Essa próxima tela vai nos possibilitar baixar o Android SDK, que nada mais são do que bibliotecas de componentes de desenvolvimento para as diferentes versões do Android. Vamos apenas clicar no botão Next para continuar. A próxima tela pergunta como você quer instalar um Android SDK Standard, que é a instalação padrão, ou Custom, que é configurada por você. Vamos deixar a instalação Standard e apenas clicar no botão Next. Nesta próxima tela, marque todos os componentes sugeridos e clique no botão Next. Ao final, é feito um resumo na tela do que será instalado no Android SDK, e emuladores, e o espaço que será consumido, etc. Clique no botão Finish para terminar a instalação. Vamos fazer um corte aqui para acelerar o processo, porque isto vai demorar um pouco. Ao final da instalação do SDK, vamos apenas confiar no que ele diz. E por fim, clicar no botão Finish para encerrar a instalação. E agora o Android Studio vai carregar normalmente. Mas é bom lembrar que ainda não acabou. E temos ainda um processo de configuração do SDK. Bom, agora que o Android Studio já carregou e está perfeitamente funcional, vamos deixar ele um pouco de lado e partir para algumas configurações necessárias no Android SDK. Mas antes, vamos entender um pouco para que serve o Android SDK. Na verdade, ele é um software que instala e gerencia no seu computador todos os componentes, bibliotecas e recursos para desenvolver, emular e rodar suas aplicações Android. Esse gerenciador também é responsável por buscar as atualizações destes pacotes que são instalados na sua máquina. Ele também instala as diferentes versões do sistema Android para que você possa emular e testar o comportamento do seu código em uma versão bem específica. Vamos aproveitar que o Android Studio já está aberto. Vamos para o canto inferior direito da janela e procurar pelo botão Configure. Clique no primeiro item que aparecer, o SDK Manager.
Note que você encontrará uma infinidade de recursos para instalar. Vamos prosseguir seguindo as seguintes sugestões de pacotes para baixar: o Android SDK Tools, o Android SDK Platform Tools e o Android SDK Build Tools. Estes pacotes são necessários para compilar, testar e executar os seus aplicativos Android. Observe que alguns deles já vêm instalados por padrão. Lembrando que é sempre bom estar checando por atualizações destes componentes. Vamos descer mais um pouquinho e também selecionar o Android 5.0.1, que corresponde à API 21, que é referente aos pacotes do sistema operacional Android Lollipop. Logo em seguida, desça e instale a versão 4.2.2, que corresponde à API 17. E selecione também mais abaixo a versão 2.3.3, que corresponde à API 10. Vá até o final. Na seção Extras, são pacotes de funções que valem para todo o sistema operacional e todas as versões do Android. Na verdade, são conjuntos de funções a mais para somar os recursos da IDE do Android Studio. Lá, selecione a opção Android Support Library, que é necessário para acessar recursos de versões diferentes. Também marque a opção Google USB Drive, para executar os seus jogos diretamente do seu aparelho móvel. O resto deixe tudo padrão, se você não tem certeza do que fazer por enquanto. Com o tempo, você vai sentir necessidade instalando algo mais. Antes de prosseguir, vamos dar uma breve palavra sobre as APIs do Android. Observe agora esse quadro que aparece na sua tela. É um quadro das versões do sistema operacional Android, com seus respectivos codinomes. Por exemplo, 2.2, que tem um codinome Froyo e corresponde à API 8. A 2.3.3 com o codinome Gingerbread e corresponde à API 10. Também podemos destacar a 4.1, 4.2, que é a Jelly Beans, a API 16. A 4.4 de codinome KitKat, que corresponde à API 19, e a 5.0, que corresponde à API 21 com o codinome Lollipop. Observe que quanto mais antiga a versão, menos distribuição desses aparelhos, como são o caso das versões 2.2 Froyo, 2.3.3 Gingerbread. Em contrapartida, temos as versões mais distribuídas, que são a 4.4 KitKat e a 5.0 Lollipop. Seguindo a lógica, logo pensamos em desenvolver usando os recursos das versões mais atuais e mais distribuídas. Mas lembre-se, quanto mais antiga, maior a probabilidade de rodar numa gama maior de aparelhos. E quanto mais nova, maior será o número de aparelhos que não rodará alguns recursos de sua aplicação. Ou seja, escolha sempre uma versão mais antiga como alvo de desenvolvimento dos seus aplicativos, especialmente quando falamos em games, para que eles possam rodar no número maior possível de aparelhos. Para finalizar, no canto inferior da sua direita há um botão que informa a quantidade de pacotes que você selecionou. Para encerrar, basta apenas clicar neste botão para iniciar o download dos pacotes. Um último detalhe: é importante que você não saia baixando tudo pensando que está lucrando com isso. Pode acontecer conflitos e seu Android Studio parar de funcionar. Portanto, baixe somente o que você conhece e o que precisa. Logo vai aparecer uma tela de confirmação e devemos aceitar a licença de cada pacote. Vamos clicar em cada um e organizá-los em grupos. Basta apenas selecionar o pacote e no canto inferior, à sua direita, marque Accept License e repita o processo para cada pacote. Ok, agora vamos cortar esse vídeo aqui neste ponto, porque isso vai demorar um bom tempo até que seja instalado e efetuado o download de todos os pacotes. E isso vai depender da velocidade da sua conexão. Lembrando que ao final da instalação de todos esses downloads, estaremos prontos para explorar o Android Studio na próxima aula.